Vamos ao noticiário político do dia, que tem a ver, inicialmente, com a paralisação dos caminhoneiros. Arimatea Souza, o governador Ricardo Coutinho se pronunciou hoje sobre essa situação. Boa noite. Boa noite, Chita. Mônica, muito boa noite, telespectador. O governador reuniu lideranças do setor produtivo do Estado para tratar dessa crise decorrente do apagão nos combustíveis que o país vivencia há mais de uma semana. Ricardo Coutinho disse que não faz o menor sentido e que não adianta querer consertar o problema do preço do petróleo no Brasil a partir das receitas estaduais, ou seja, do ICMS. Ricardo reafirmou que ele e pelo menos mais 12 outros estão contrários a qualquer, vou repetir a expressão, qualquer mudança na legislação do ICMS, e isso passa pela mudança de alíquotas dos governos estaduais nesse momento. É uma pressão do governo central. Ricardo Coutinho rebateu a tese de que a Paraíba tem uma alíquota alta de ICMS incidindo sobre os combustíveis. Segundo ele, a Paraíba teve um pulo muito grande em termos de alíquota no ano de 2004, quando ele ainda não era governador da Paraíba, e a alíquota, ou seja, a incidência sobre o preço da gasolina e do diesel, saltou de 17% para 27%. De 17% para 27%, quase duplicando. E no governo Ricardo Coutinho pulou de 27% para 29% a incidência no preço do combustível. Segundo o governador, é preciso que a solução dessa crise no preço dos combustíveis no Brasil passe pela mudança de orientação do governo Michel Temer em relação à política de reajustes adotada pela Petrobras. Segundo Ricardo Coutinho, o governo tem que fazer valer a sua condição de maior acionista da estatal brasileira do petróleo. E é sempre bom lembrar que as decisões do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, para que ganhem em termos de imediatismo, precisam ser consensuais, ou seja, com a concordância de todos os estados da federação, os membros do CONFAZ. Sobre política, aqui antes que você faça qualquer colocação, amanhã, 2h30 da tarde, na sede do PSD em João Pessoa, no bairro Miramar, será formalizada a condição de elevação da suplente deputado Eva Gouveia, viúva do deputado Rômulo Gouveia, à presidência estadual do PSD. Arimatea, o Supremo Tribunal Federal vai tentar mediar uma solução para a atual crise interpoderes na Paraíba, leia-se judiciário e executivo? Mônica, essa ação já está judicializada, tratamos sobre ela algumas vezes aqui no Itaraiá Notícias. Só fazendo um rápido histórico para o telespectador, o governo do estado alterou os critérios de repasse do 10º, ou seja, da parte que cabe aos demais poderes na receita total do estado. E o Tribunal de Justiça, pela terceira vez ao longo dos últimos meses, concedeu a liminar através do ministro Ricardo Lewandowski, determinando que o Executivo repasse integralmente ao Judiciário o que foi aprovado quando da votação geral do Orçamento do Estado no ano passado pela Assembleia Legislativa. E isso implica um acréscimo no repasse que estava sendo feito da ordem de R$2 milhões por mês. O governador Ricardo Coutinho contestou essa decisão, não logrou êxito e há poucos dias anunciou, inclusive, a suspensão de contratações do novo concurso público realizado pela Polícia Militar e também a suspensão de algumas ações administrativas, a exemplo do funcionamento de um hospital estadual na cidade de Cacimba de Dentro. Houve um agravo da decisão do ministro Ricardo Lewandowski por parte do governo da Paraíba e o ministro Ricardo Lewandowski decidiu convocar uma audiência de conciliação para o dia 4 de junho entre o governo da Paraíba e a presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, que é executada, ou é exercida, melhor dizendo, pelo desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Detalhe interessante das coisas no Brasil. A gente da imprensa, nós da comunidade, nos acostumamos ao famoso TAC, termo de ajustamento de conduta, que é muito comum no Ministério Público. É quando o Ministério Público tenta resolver um impasse entre as partes, se fazendo
entre aspas, de poder judiciário. Ou seja, tenta fazer um acordo para que as partes não ingressem com a ação na justiça. E agora está na moda agora o Supremo e outros tribunais, outras esferas do judiciário, promovendo audiências de conciliação, que era normalmente uma prerrogativa ou uma prática do Ministério Público, ao invés de julgar ações que são objetivas. Parte A contra parte B, e cabe ao judiciário julgar as defesas de cada um, as teses de cada lado e decidir. Mas agora temos esse abrandamento aí, inclusive há uma própria brecha aí na legislação, e os juízes e ministros do Supremo começam agora a tentar serem apaziguadores de conflitos, ao invés de julgadores de conflitos na sociedade. Os ministros da Suprema Corte Brasileira, eles já foram senadores, deputados, né, já legislaram à vontade, agora estão sendo promotores de justiça. Reminiscências, a gente poderia dizer. Né? E ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que juízes do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba devolvam recursos ao erário público. O ministro interpretou que algumas correções de salariais que foram praticadas ao longo dos últimos anos não são compatíveis, não são legais, e determinou a devolução desse dinheiro, até abriu uma concessão lá e permitiu que o TRT da Paraíba parcele essa devolução dos magistrados em até 24 vezes. E haja prazo. Bem, vamos agora a Brasília, saber as novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Uma lenta aí para essa candidatura, porque a sensação aparente dos últimos dias é que ele tinha dado uma esfriada grande nessa pré-candidatura de Virgem Feliciano. Aí, uma alavanca aí. Mas ela está em Brasília sem combustível aí. Decisão da direção nacional. Dois números que saíram hoje interessantes ou impactantes sobre esse apagão dos combustíveis. O Porto de Santos, o maior do Brasil, onde é escoada boa parte da produção nacional na perspectiva, na direção da exportação, divulgou hoje que o prejuízo já chegou a 100 milhões de dólares com esse apagão dos combustíveis. O prejuízo é incalculável, né? Quando você soma tudo nesse país, imagina o prejuízo todo nesse Brasil hoje. E as empresas aéreas nacionais, só as nacionais, divulgaram que o prejuízo é de 50 milhões de reais dia com esse apagão. Hoje saiu, 4 anos depois, na verdade 4 anos e 2 meses depois, para ser mais preciso, a primeira condenação do Supremo Tribunal Federal relacionada à Operação Lava Jato, que começou em março de 2014. 4 anos depois. 4 anos depois. O condenado é o deputado federal do PP do Paraná, Nelson Meurer, condenado pela unanimidade da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A condenação decorreu de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje à noite, para fechar ainda o noticiário, vamos ter uma sessão que pode ser rápida e pode ser palpitante do Supremo Tribunal Federal, dependendo do encaminhamento dos 7 ministros daquela corte. Vai estar em pauta uma consulta sobre a situação de elegibilidade, ou seja, se podem ser candidatos de postulantes que respondem ou são condenados em ações penais. Pano de fundo aí dessa consulta, o ex-presidente Lula e também o deputado presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL. É uma consulta que não tem efeito jurídico. Os ministros poderão apreciar, e isso não serve de regra, não serve de obrigatoriedade de adoção da resposta dessa consulta, quando do protocolo do registro de candidatura, que vai acontecer em agosto. É uma consulta administrativa, um recurso que existe no regimento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas tudo indica que, em função da particularidade do momento político, os ministros do TSE, em sua maioria, decidam que um assunto dessa natureza só deve ser apreciado para valer quando do pedido de registro de candidaturas. Mas eles podem antecipar essa discussão e fazê-la na sessão ordinária de hoje à noite do Tribunal Superior Eleitoral. E eles têm combustível? Não está lá?
Acho que para eles não falta não, né? O Brasília nem falta, e boa parte dos ministros do TSE são ministros do Supremo. O deslocamento não é muito grande, não. Eu pensei que eles iam arranjar uma desculpa para não trabalhar. Boa noite, Ari. Boa noite.